never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos conteúdos de língua portuguesa. E hoje nós iremos fazer a correção da atividade sobre os advérbios que nós estudamos nas aulas anteriores, que a atividade começa na página 114, a nossa prática linguística, certo? Vocês já fizeram uma atividade, alguns já me entregaram, e hoje nós iremos fazer a nossa correção, certo? Para vocês observarem o que foi que vocês acertaram, o que foi que vocês erraram, para poder entender melhor o conteúdo, certo? Vamos lá. Primeira questão nós temos aí: leia a charge abaixo e responda as questões propostas. Nós temos aí, o que vocês podem perceber, nós temos aí no cartaz, dengue, no outdoor tem você está aqui, e nós temos o mosquito observando, Aedes aegypti. Aedes aegypti. Quase não sai. Eita, que o galinho está cantando. Vamos lá. Letra A. Qual é o tema central dessa charge? O que é que deu para vocês observarem aí? Qual o tema central? Nós temos lá a imagem, nós temos o nome, né? Então, o que quer dizer? A epidemia de dengue no Brasil. Então, só para a gente relembrar do momento que nós estamos vivendo na questão da pandemia. Epidemia e pandemia, qual a diferença? A epidemia é que ela dá apenas em um país, em uma região, e a pandemia é no mundo todo. Vocês viram aí que a Covid, ela começa lá na China, depois ela se espalha na Europa e logo ela chega aqui na nossa região, né? Estados Unidos, na América, aqui no Brasil, certo? Então, há diferença de pandemia para epidemia. Vamos lá. Letra B. Um dos fenômenos linguísticos mais interessantes é a intertextualidade, o diálogo entre os textos. Podemos dizer que essa charge dialoga com outro texto. Você saberia dizer qual é? E aí, deu para identificar essa intertextualidade? Vamos lá. Essa charge, ela dialoga com placas informativas instaladas em grandes corredores de pedestres com a finalidade de orientá-los sobre sua localização. São muito comuns em grandes shoppings, avenidas muito movimentadas, cruzamentos em grandes cidades e etc. Então, mesmo não utilizando essa do livro, vamos observar aqui em Lago da Pedra. Tem algumas lojas, até mesmo escolas, inaugurações. Quando acontece, nós temos outdoors aqui espalhados dentro da nossa cidade. Então, não é colocado em qualquer rua, em qualquer bairro. Colocado dentro das avenidas, onde circula, mais pessoas. Então, essa charge, ela coloca essas placas em lugares estratégicos, certo? Para informar, para orientar onde essa epidemia está circulando, que no caso aqui da charge no Brasil, certo? Vamos lá. Como se classifica a palavra aqui que aparece na charge? Você está aqui. Esse aqui é o quê? Qual classe gramatical ela pertence? Advérbio de lugar. Muito bem. Quem colocou advérbio de lugar está correto. Vamos lá. Nós temos vários advérbios de lugares. Ali, aqui, certo? Nós temos vários. Vamos lá. Letra D. Podemos observar que o autor da charge quis fazer uma crítica ao problema da dengue no país. De acordo com o desenho, onde está o mosquito da dengue na verdade? Então, dá para observar aí onde é que o mosquito está?
ele está em todo o país. Então, se vocês observarem aí, não tem nenhuma parte do mapa que não tenha o mosquito. Então, o mosquito ele está espalhado por todo o território brasileiro, certo? Vamos lá. Segunda questão. Leia a estrofe. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá. Vamos lá. Letra A. Como se classifica a palavra destacada no texto acima? A palavra que está destacada é bem. Bem é o quê? Qual classe gramatical ela pertence? Dos advérbios. Ela é um advérbio. Letra B. Indique uma palavra que poderia substituir bem nessa estrofe. Vocês irão fazer a releitura novamente da estrofe e vão trocar a palavra bem por uma outra palavra que indicaria, né, a mesma coisa. Quem colocou bastante ou muito está correta. Bem, se nós trocarmos ali o bem por muito, por bastante, dá no mesmo. Então, é válida essa troca, certo? Aí nós temos lá, horas para gastar. Vamos lá. Eu mesmo me surpreendo ao perceber quantas horas por ano tenho para gastar. Capacito-me de que, na realidade, tenho mais tempo do que penso. E isso significa que vivo mais do que imaginei. Isso se fizermos as contas das horas do dia, da semana, do mês, do ano. Quem fez o cálculo foi um inglês, não sei o nome. Um ano tem 365 dias, ou seja, 8.760 horas. Não é engano, não. São 8.760 horas. Deduzam-se 8 horas por dia de sono. Agora deduzam-se 5 dias de trabalho por semana a 8 horas por dia durante 49 semanas, descontando, digamos, o mínimo de 2 horas de férias e mais uns 7 dias de feriado. Deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe do local de trabalho. Nessa base sobram-lhe 1.930 horas por ano, 1.930 horas para se fazer o que quiser ou puder. A vida é mais longa do que a fazemos. Cada instante conta. Vamos lá. Dá até pra gente analisar. Muita gente diz que não tem tempo, né? Mas o tempo tá sobrando aqui. De acordo com os cálculos de um inglês, não sabe-se quem é. Vamos lá, terceira questão. É uma questão de marcar. Vamos lá. A frase que melhor expressa a ideia principal do texto é, vamos lá, letra A. Não existe vida sem cálculo. Letra B. Na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. Letra C. Temos mais tempo para gastar do que imaginamos. Letra D. Podemos usar nossas horas para fazer o que quisermos. Então, qual frase encaixa melhor, vamos dizer assim, se expressa melhor sobre o texto? Qual vocês marcaram? A alternativa que vocês marcaram? A alternativa certa, né, correta, que mais caracteriza o assunto principal do texto é a letra B. Na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. Ele calculou para você saber, certo? Principalmente aquelas que dizem que não tem tempo. E o tempo, pelos cálculos, né, eles sobram. Quarta. Qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos respectivos no contexto do texto? Capacito-me de, deduzam-se a condução. E aí, deu para fazer a troca por palavras sinônimas. Palavras sinônimas são palavras que são escritas diferentes, mas que têm o mesmo significado. Vamos lá, letra A. Descubro
capacito-me, descubro, deduzam-se, subtraiam e condução, metro. Então, nessa perspectiva, vocês irão trocar uma por uma. Letra B, reflito, adivinhem, ônibus. Letra C, penso, concluam, veículo. Letra D, dou-me conta de, retirem, transporte. E aí? A correta é a letra D. Quando ele diz dou-me conta de, quando eu me capacito, eu estou preparada para dar conta de algo. Então é letra D. Deduzam-se, retirem, no caso. Pessoa deduziu, já se sai. Letra E, condução, que é o transporte, né? O veículo que conduzem as pessoas. Então, a condução é nesse sentido. Então, a resposta correta da quarta questão é a letra D. Quinta, no penúltimo parágrafo do texto, encontramos o seguinte trecho. Vamos lá. Deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe do local de trabalho. Vamos lá. Letra A. Como se classifica a palavra longe? Advérbio de lugar. Muito bem. Advérbio de lugar. Longe, perto, aqui, ali. Então, lembrem-se. Advérbio de lugar. Letra B. Nesse trecho, qual é a palavra modificada por longe? Qual é a palavra modificada por longe? Vamos lá. Deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe do local de trabalho. Se o advérbio, qual a função do advérbio? A função do advérbio é modificar o verbo. Então, vamos lá. Quando ele diz para quem mora longe do local de trabalho. Então, qual foi a palavra que foi modificada? Esse longe modificou qual palavra? Qual? Isso. O verbo morar. Ele poderia apenas dizer que morava perto, longe. Então, dentro dessa circunstância, qual a função do advérbio? A função do advérbio é apenas modificar a função dele dentro, né, da interpretação. Não vou dizer que para vocês uma lista de advérbios e dentro da frase ele não atuar, ele não tem a função de advérbio. Então, percebam isso. Qual a função do advérbio? A função dele é modificar uma outra palavra. Pode ser, principalmente, vocês vão encontrar o verbo, pode ser um adjetivo e pode ser ou mesmo um verbo. Um advérbio, perdão, certo? Então, verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Mas na maioria das vezes vocês vão ver essa palavra sendo modificada, ela modificando o verbo, lembrem-se, certo? E a nossa aula de hoje acaba por aqui. Façam a correção no livro de vocês, que é muito importante. Se houver dúvida, vocês me procurem, vocês olhem no livro, certo? E tchau, tchau, até a próxima. Beijos!